E aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais uma aula da Rave sobre matemática. Nesse vídeo você vai aprender a realizar somas e subtrações de frações. Se esse assunto te interessa, é só ficar nesse vídeo porque é sobre isso que nós vamos falar agora. Se você chegou nesse vídeo e não sabe o que são frações e as suas aplicações, eu recomendo que você assista primeiro o nosso vídeo sobre a parte teórica, o link está na descrição. Mas se não for o seu caso, vamos direto ao ponto. Nesse primeiro exemplo, nós temos meio, ou 1/2, mais 2/3. Para executar somas e subtrações de frações, os denominadores, que são os números da parte de baixo, devem ser iguais. Nesse caso, nós temos o 2 e o 3, então não são iguais. Sendo assim, por onde começamos? O primeiro passo é determinar um denominador comum para essas frações. Eu conheço duas formas de você fazer isso. Nesse primeiro exemplo, eu vou te ensinar a mais comum, e no exemplo seguinte, eu vou te ensinar uma outra opção. Para fazer esse primeiro passo nesse primeiro exemplo, nós vamos tirar o MMC, que é o mínimo múltiplo comum, do 2 e do 3, que são os denominadores. Para quem não sabe, com o MMC, você vai achar o menor número, que é divisível por 2, e também é divisível por 3. No caso, que o resultado não seja um número quebrado, tem que ser um número inteiro, tipo 1, 2, 3. Para fazer o MMC, você vai colocar os dois números que você vai trabalhar, no caso o 2 e o 3, e traça uma reta. Agora, do lado direito dessa reta, você vai colocar o menor número que dá para dividir pelo menos um dos dois valores. O 1 não conta, então vamos para o 2. 2 dá para dividir por 2? Sim, então vamos colocar o 2 aqui. Agora, 2 dividido por 2, 1. 3 dá para dividir por 2? Não, então eu mantenho 3. Na linha de baixo, vamos para o próximo número. 1 não conta, 2 já foi na linha de cima, eu não consigo repetir o 2 de novo, então 3. 3 dá para dividir por 3? Sim, então a gente coloca o 3 aqui. Então 3 dividido por 3, 1. Do lado esquerdo, acaba quando todos os números forem 1. Aí do lado direito, a gente multiplica os valores que a gente achou. Então, 2 vezes 3, 6. Esse é o mínimo múltiplo comum de 2 e 3. E agora é o nosso novo denominador. Agora a gente escreve uma nova fração com o denominador 6. E aí você decora o seguinte: divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então você vai pegar o 6 e divide pelo de baixo da primeira fração. 6 dividido por 2, 3. Agora multiplica pelo de cima. 3 vezes 1, 3. Escreva ele em cima da nova fração. Mais, que vem da conta, e repita o processo. Divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 2, 4. Coloco ele na parte de cima da fração também, e agora é só somar. 3 mais 4, 7, sobre 6. Resultado, 7/6. Agora, nesse segundo exemplo, eu vou te mostrar a segunda forma de calcular. Nós temos 2 mais 1/8 menos 3/4. Como a gente viu no exemplo anterior, o primeiro passo é checar se os denominadores são iguais. O primeiro número, que é o 2, não tem denominador. Quando é assim, o denominador é 1, porque 2 dividido por 1 é 2. Então, 2 sobre 1 e 2 são a mesma coisa. Segundo denominador é 8 e o terceiro, 4. Nenhum dos três são iguais. Então, a gente vai ter que determinar um novo denominador comum para os três. No exemplo anterior, a gente fez o MMC, que é o mínimo múltiplo comum. A segunda forma que você pode usar é multiplicar todos os denominadores. Com isso, você vai achar um múltiplo comum entre todos os denominadores, que não necessariamente é o menor múltiplo, mas ainda é um múltiplo. Então, 1 vezes 8, 8. 8 vezes 4, 32. Então, o novo denominador vai ser 32. Traço uma reta. E agora, aquilo que eu pedi para você decorar. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 32 dividido por 1, 32. 32 vezes 2, 64. Conserve o sinal de mais da conta. 32 dividido por 8, 4. 4 vezes 1, 4. Conserve o sinal de menos. 32 dividido por 4, 8. 8 vezes 3, 24. Agora, a gente resolve as contas. 64 mais 4, 68. 68 menos 24, 44. Resultado, 44/32. O resultado final está certo, mas agora eu vou te explicar sobre frações equivalentes. Frações equivalentes são frações que têm o mesmo valor, mas com um numerador e denominador diferentes. Por exemplo, 2/4 e 4/8. Apesar de serem números diferentes, as duas frações representam o mesmo valor. Se você dividir 2 por 4, você chega em meio. Se você dividir 4 por 8, você também chega em meio. Para ficar mais fácil, imagina uma pizza com 8 pedaços iguais.
Se você comer 4 pedaços dos 8, você vai ter comido metade da pizza, certo? Agora, se a gente pegar essa mesma pizza, mas ao invés de dividir em 8 pedaços, a gente dividir em 4 pedaços iguais, e desses 4 pedaços você comer 2, você também vai ter comido metade da pizza. E por que a gente está falando disso agora? Porque em provas de alternativas, você sempre vai encontrar a fração na sua forma mais simplificada, que é com os valores menores possíveis. Nesse caso, é uma fração equivalente a 44 sobre 32, mas com o menor numerador e denominador possível. E para simplificar, é bem simples. A gente tem que dividir o numerador e o denominador por um mesmo número que depois de dividido não gere nenhum número quebrado. O primeiro número que a gente pode tentar é o 2. 44 é divisível por 2 e 32 é divisível por 2. Então, 44 dividido por 2, 22. 32 dividido por 2, 16. Antes de tentar usar um próximo número, a gente tenta usar o 2 de novo. 22 é divisível por 2 e 16 é divisível por 2. Então vamos com ele novamente. 22 dividido por 2, 11. 16 dividido por 2, 8. Pensando no 11 agora. Ele não é divisível por 2, nem por 3, nem por 4. O 11 é um número primo, que só é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, o número que a gente poderia tentar é o 11. 11 a gente consegue dividir por 11, mas o 8 não é divisível por 11. Então a simplificação acaba aqui, que é quando não tem como dividir mais o numerador e o denominador pelo mesmo número. Resultado final, simplificado, 11 oitavos. Pergunta importante: por que não fizemos esse processo de simplificação no exemplo anterior? Porque no resultado 7 sobre 6 do exemplo anterior não tem como simplificar. O 7 eu só consigo dividir por 7, mas o 6 eu não consigo dividir por 7. Então a fração já está simplificada. Agora, para fechar, o exemplo número 3. Nesse último exemplo, nós temos 1/4 mais 3/4. Como visto nos exemplos anteriores, primeiro a gente avalia se os denominadores são iguais. Os dois são 4. Então, muito mais fácil que os exemplos anteriores, nesse caso a gente mantém o 4 como denominador. E agora a gente copia os numeradores com o sinal, que é 1 mais 3. 1 mais 3, 4. Resultado final, 4 sobre 4. Se você quisesse fazer o divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, dá para fazer. Só que 4 dividido por 4 é 1, então é a mesma coisa de você só copiar. Agora, pensando na simplificação, a gente pode executar as divisões, igual no exemplo anterior, mas recordando o que foi falado na aula teórica, sempre que uma fração tem o numerador e o denominador iguais, o resultado final é 1, porque 4 dividido por 4 é 1. Então, resumindo passo a passo para fazer uma soma ou subtração de frações, primeiro, a gente avalia se os denominadores são iguais. Se sim, a gente só executa as contas e simplifica se der. Se não forem iguais, a gente determina um denominador novo, usando o MMC, ou multiplicando os denominadores. Depois, com o denominador novo, a gente divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima em todas as frações. Executa as somas ou subtrações e, se der, simplifica. Isso é tudo, o vídeo vai ficando por aqui. Se você foi ajudado de alguma forma, lembrando que só se você foi ajudado mesmo, você pode retribuir clicando no botão de gostei e se inscrevendo no canal. Se ficou alguma dúvida, comenta aí que vai ser um prazer enorme te responder. Eu espero que você tenha gostado e desejo que Deus te abençoe grandemente. Até mais!